Então, você precisa saber avaliar o seu atendimento, avaliar em que nível profissional você está, avaliar a qualidade do seu atendimento, e aí pode ser que você já tenha passado da hora de aumentar de fato o valor da sua sessão. Olá pessoal, boa tarde. Esse é um novo programa, o programa Massoterapeuta com Carreira de Sucesso, e o tema de hoje são as perguntas que enviaram para mim sobre qual a sua dificuldade no seu atendimento. Eu sou Cíntia Manabe, fundadora e atuante na Manabe Terapia Oriental, uma clínica que utiliza o método Manabe terapêutico, e o meu objetivo é transformar você, massoterapeuta, em especialista de coluna para aumentar o valor da sua sessão. Então vamos lá as perguntas. Eu recebi aqui uma pergunta, me escreveram assim: o que eu faço quando o paciente apresenta uma queixa e eu não sei o que fazer? Acredito que muitas pessoas já devem ter passado por isso, né? É muito legal porque as perguntas que eu recebi, eu super me identifiquei também com as perguntas, porque a maior parte das perguntas eu percebi que já foi um dia um questionamento que eu tive, foram dúvidas que eu tive também, foram situações que eu passei também dentro dessa profissão, né? Então foi bem legal ter recebido essas perguntas, agradeço muito quem me enviou as perguntas, muito obrigada. Então vamos lá, pessoal. O que eu faço quando o paciente apresenta uma queixa e eu não sei o que fazer? Então, nós temos duas possibilidades, né? Ou você atende o paciente ou você não atende o paciente, né? E aí eu vou tentar te explicar de uma maneira mais objetiva e clara o porquê de atender e o porquê não atender. Então, quando eu recebi essa pergunta, o que me veio em mente, né? A gente, no caso de quando a gente atende o paciente, a gente tem a dúvida, né? Ai, e agora? Não sei o que eu faço com esse paciente, mas dependendo do que ele apresentou para você como queixa, se você percebe que é um quadro e é um paciente, né, avaliando todas as condições dele, que você não corre o risco de prejudicar o paciente, de fazer alguma coisa que o paciente piore, ou que você prejudique o quadro dele, mesmo que você não saiba exatamente o que fazer, eu acho que vale muito a pena você atender esse paciente se você também percebe que mesmo com dúvida, você tem algo a colaborar, algo para ajudar o seu paciente. Porque eu acho muito importante a gente poder ter essa experiência, mesmo quando o paciente chega e você pensa, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Mesmo que você não tenha tudo claro e você percebe que você tem condições de ajudar aquele paciente, então faça daquele seu atendimento o melhor atendimento que você pode por aquele paciente, tendo a responsabilidade e a consciência de saber que aquilo que você vai fazer não vai prejudicar aquele paciente. Então, eu acho muito válido, mesmo quando às vezes a gente fica um pouco tenso, né? Nossa, e agora? O que eu vou fazer com esse paciente? A gente passe por essa experiência, até mesmo porque no final da sessão você vai saber melhor o que a sua terapêutica pôde ajudar com esse paciente, o quanto pôde ajudar esse paciente. Então, esse é o caso dos pacientes que a gente atende. E quando você não sabe o que fazer com o seu paciente, quando que eu indico você não atender o paciente? Quando realmente o paciente vem para você com um quadro onde você realmente de fato sabe que você não vai poder ajudar aquele paciente, sabe que você
não tem conhecimento suficiente para atender aquele paciente e você sabe que de repente você fazer alguma coisa com aquele paciente, isso pode prejudicar e colocar esse paciente em risco. Aí eu acho que vale muito, né? Você ser super verdadeiro, isso já aconteceu comigo, de vir paciente para mim, eu na hora, mesmo ele já ter agendado, mesmo ele já estando lá, eu fui muito honesta e transparente com o meu paciente. Eu falei, olha, em relação ao quadro que você está me apresentando, em relação à minha avaliação geral que eu estou fazendo com você agora, eu não acho que eu seja a melhor pessoa para te atender, né? Eu fui honesta, eu fui transparente com o meu paciente e ao longo da minha carreira eu percebo que isso não me prejudicou, né? Eu ter sido honesta, ter sido transparente com o meu paciente, não ter atendido, não ter colocado ele em risco, não ter prejudicado o meu paciente, isso eu vejo que acabou colaborando para que eu criasse uma base de carreira mais sólida, né? Ingrid, seja muito bem-vinda, Ingrid. Se você tiver alguma pergunta sobre qual a dificuldade no seu atendimento e quiser participar aqui na telinha comigo ao vivo, pode me chamar, pode entrar na live, que eu te aceito aqui para você tirar a pergunta comigo ao vivo, tá, Ingrid? Fica muito à vontade. Ou se não, se você quiser mandar pelo chat também, pode me enviar que eu respondo aqui para você, tá bom? Então é isso, pessoal, em relação a quando o paciente chega e a gente não sabe o que fazer em relação àquela queixa, tá dado a minha resposta, tá? E aí uma outra pergunta que eu recebi foi assim: como faço para fazer com que o paciente siga minhas orientações para continuar o tratamento em casa? Quando eu li essa pergunta, o que me veio à cabeça, como faço para fazer com que o paciente siga minhas orientações para continuar o tratamento em casa? Eu entendi que dentro da terapêutica, da terapeuta que me enviou essa pergunta, ela deve ter dado orientações, né, de algumas coisas para que o paciente fizesse em casa, como uma continuidade do tratamento em sala de atendimento ou até mesmo para potencializar os resultados do atendimento dela. E aí, nesse caso, quando você tem essa dificuldade para que ele siga as orientações e que ele faça, porque às vezes tem paciente que não faz, né? Como que você pode abordar esse paciente para que ele absorva melhor a ideia que ele tem, a ideia dele poder fazer mais coisas em casa sozinho para que a gente tenha um melhor resultado ou para que a gente potencialize esses resultados para que o paciente continue o tratamento em casa. Então, uma das coisas o que eu penso? Eu penso que nós, como terapeutas, nós também temos que ser exemplo, né, para o nosso paciente. Então, a nossa vida pessoal, ela acaba não ficando desvinculada da nossa vida profissional. E até tem uma história que eu já contei algumas vezes, mas esse fato marcou bastante para mim, então eu vou compartilhar aqui com você. Mas o que eu quero dizer quando a gente precisa ser o exemplo para o nosso paciente, para que o paciente siga as orientações que nós damos para ele, de coisas que a gente quer que ele faça em casa, para que quando a gente se torna um exemplo e quando a gente é praticante das coisas, daquilo que a gente está pedindo para o nosso paciente, mas às vezes não é exatamente diferente. Eu vou dar 2 exemplos, acho que você vai conseguir me entender o que eu estou querendo passar. A gente acaba exalando, como se aquilo, aquilo acaba fazendo parte da nossa vida e a gente acaba tendo uma influência de convencimento maior
em cima do nosso paciente. Então, eu me lembro que uma vez tinha uma terapeuta que já fez parte da minha equipe e que ela estava dando uma orientação alimentar para o paciente que ela estava atendendo lá na clínica. E ela não estava conseguindo fazer com que o paciente, convencer o paciente de fazer essa dieta alimentar para que a terapêutica dela pudesse dar mais resultados. Então, ela veio me chamar e pediu uma ajuda. E aí ela entrou e falou assim: Cíntia, você pode me ajudar? Eu tô tentando fazer com que o paciente faça essa dieta, mas ele não tá aceitando, né? E aí eu entrei na sala, conversei com o paciente, fiz a orientação, a mesma orientação que ela já tinha dado. E aí facilmente o paciente virou e falou assim: ah, tá bom, eu entendi, tá bom, eu vou fazer então. E aí, tá bom, aí eu saí da sala, ela terminou o atendimento e depois no momento que a gente estava fazendo um lanchinho, ela falou assim: Cíntia, não entendi. Eu não entendi porque eu já tinha pedido e eu já tinha dado toda a orientação para o paciente daquilo que você entrou e falou na sala para ele. Por que com você ele topou e comigo ele não topou? E aí eu fiz duas perguntas para ela. Uma foi: dentro dessa dieta que você pediu para ele, dentro dessa dieta saudável, você na sua vida pessoal, você pratica isso? E aí ela falou assim: não, né? Ela me respondeu: não pratico. E aí eu falei para ela assim: tá, e eu, né? Quando eu tô dentro desse quadro, eu pratico isso na minha vida pessoal? Ela me respondeu sim, né? Porque ela tinha intimidade comigo, sabia dos meus hábitos, então ela falou: sim, você pratica. Eu falei: então tá dada a resposta. Eu falei: quando a gente tem um paciente e a gente segue aquilo faz parte da gente, né? Então, quando você pede para o paciente, a sua capacidade de influenciar o paciente, para convencer o paciente de seguir suas orientações, é muito maior do que quando é uma coisa que a gente não faz, né? Então, por exemplo, quando a gente vai, por exemplo, numa consulta médica, e aí o médico dá como orientação: você precisa praticar atividade física, você precisa fazer aula de pilates, ou você precisa entrar numa dieta alimentar. Quando você é paciente, né? O quanto você se dedica para as orientações que, por exemplo, o médico na sua consulta te deu, ou de repente se você faz uma terapia com psicólogo, quando seu psicólogo pede para que você faça alguma coisa, pratique alguma coisa, o quanto você se dedica e o quanto você faz aquilo quando o outro profissional está pedindo, né? É muito interessante porque realmente quando você a sua capacidade de convencer o seu próprio paciente, ela aumenta demais. E aí, por que eu sei disso, né, gente? Porque, de fato, eu não nasci assim, né? Não nasci, ok, vou fazer o que a minha psicóloga pediu, vou fazer o que o meu médico pediu, vou fazer o que me foi orientado, ou vou seguir essa dieta alimentar. E aí eu percebi, com o passar dos anos, que quando eu passei eu como paciente ser mais disciplinada, e eu na minha vida pessoal, quando eu passei a ser mais disciplinada, eu percebi que eu comecei a ter mais respostas positivas dos meus pacientes nas orientações que eu pedia para o meu paciente fazer em casa. Então, se você tem dificuldade em convencer o seu paciente a seguir as suas orientações para continuar o tratamento em casa, eu acho que vale a pena a gente começar a apostar mais ficha em nós mesmos, né? Porque acaba fazendo com que a gente convença melhor o nosso paciente. E aí uma outra coisa também que eu acho importante o paciente, ele tem dificuldades em mudar os hábitos, em fazer alguma prática. Então, como que eu conduzo com o meu paciente que tem muita dificuldade? Eu não peço diretamente o que de fato seria o ideal que ele fizesse. Eu coloco isso em escalas.
Então vamos supor que eu vou pedir para o meu paciente fazer um exercício de alongamento em casa para contribuir com aquele tratamento. E aquele alongamento, se ele praticar diariamente, a gente vai ter um avanço e uma aceleração no processo do tratamento dele muito mais rápido, mas ele não faz, ele não tem disciplina. Então, quando eu vejo que o paciente não está preparado, não está disposto a fazer todos os dias, eu falo, então tá bom, então vamos começar um dia da semana é possível para você? Porque às vezes, quando você pede todos os dias, ele vê aquela realidade muito distante daquilo que ele está preparado e daquilo que ele quer fazer naquele momento. Então você diminui um pouco, é como se diminuísse um pouco a dosagem do remédio. A gente pede menos, mas para colocar ele já dentro de um caminho de cura dele, né? Por exemplo, se eu peço uma dieta e aí eu peço para tirar, de repente, 4 tipos de coisas da alimentação, aí eu falo, não, eu entendo. Então, se para você é muito difícil, então vamos começar com uma coisa só. Então, eu vou pedindo pequenas alterações até eu conseguir levar ele totalmente para aquele nível de dieta alimentar realmente que vai dar um melhor resultado. E é impressionante, o paciente de uma semana para outra ele acaba evoluindo, mas é muito importante que você também, quando você é paciente, você tenha isso muito forte dentro de você, porque vai ser mais fácil você ter esse paciente seguindo suas orientações também. E aí uma outra pergunta que eu recebi foi assim, já aconteceu de eu terminar a massagem e o meu paciente perguntou, acabou? Insinuando um outro tipo de massagem. O que é melhor fazer neste caso? Uau, né? É uma situação bem desconfortável. Então, com essa pergunta, eu entendi que o paciente foi procurar um tipo de massagem, uma massagem erótica, e acabou achando que estava lá para receber isso e acabou recebendo uma massagem relaxante ou uma massagem terapêutica, né? Foi isso que eu entendi. Então, o que eu penso com uma situação assim? Eu acho que nós, como terapeutas, quanto mais naturais a gente encarar uma situação que nos traz uma complicação, quanto mais assim, com naturalidade, né? Quanto mais natural você age com o seu paciente, quando ele não percebe que você fica surpresa ou fica incomodada ou fica desconfortável dentro da situação, fica muito mais fácil. Quando você age naturalmente, fica muito mais fácil você conduzir a situação junto com ele. Então, o meu aconselhamento é para que você seja muito natural e que você seja muito profissional no sentido de você explicar a sua terapêutica. Então, por exemplo, ele vira e no final fala, acabou? Aí você fala assim, acabou, né? Porque o que você... Bom, ele geralmente pode ser que ou o paciente emende já uma fala, e aí a gente vai entender que ele tá falando disso, ou pode ser que ele só pergunte acabou, e aí, né, se ele perguntar somente acabou, aí eu responderia sim, acabou, né, porque posso te ajudar mais em alguma coisa para saber o que ele quer. E aí, se ele insinuar que o objetivo dele é porque ele estava buscando um outro tipo de massagem, né, mais relacionado a um tipo de massagem erótica, e aí eu entro para explicar o meu trabalho. Olha, aqui eu trabalho com isso, eu trato os meus pacientes que têm problemas de dores na coluna, que têm patologias, que sofrem de depressão, de ansiedade. Eu trabalho com técnica XYZ, esse é o meu trabalho. Quando você explica para o paciente, né, aquilo que você faz,
você acaba sendo muito profissional, você acaba falando com muita firmeza, porque você está explicando aquilo que você faz. E aí o paciente ele acaba se colocando no lugar, né? Esse tipo de acontecimento já aconteceu algumas vezes com colegas de profissão. Eu não me recordo de eu ter passado por nenhuma situação onde ele fala acabou. Já passei por situações parecidas, mas eu acabei tendo o mesmo tipo, mais ou menos, né, dentro dessa linha de atitude, e foi muito tranquilo para mim sair dessa situação desconfortável. E uma outra pergunta que eu recebi é: meu paciente não aceita que eu aplique todas as técnicas que eu sei para dar mais resultado, o que eu faço? Isso sim, já vivenciei. E quando o paciente você tem mais conhecimento e você tem mais ferramentas na sua mão para ajudar o paciente, e o paciente ele não quer aquela terapêutica, seja porque às vezes ele tem um preconceito sobre aquela técnica, uma crença, né, sobre aquela técnica que ele não quer que você aplique, ou que ele tenha medo, né? Por exemplo, alguma técnica que de repente utilize agulha e ele morre de medo de agulhas e não quer que você aplique essa terapêutica, né? Então, nesses casos, o que eu faço? Primeiro, se ele disse que não quer, então tá dado o veredito, né? Paciente não quer, não quer, então eu não vou forçar. Então, eu trago para a consciência dele, né? Olha, se você me permitisse que eu trabalhasse com técnica X, Y, eu conseguiria te dar mais resultados, mas entendo que você não quer, mas então eu quero te deixar consciente que o resultado que eu vou te dar é menor do que eu poderia te dar, tudo bem? E aí o paciente ele fala, não, tudo bem, prefiro assim. Geralmente acontece assim mesmo, né? E em alguns casos, se você tem outras técnicas, outras ferramentas na mão para fazer a troca, né? Então, às vezes ele não quer que você utilize alguma técnica com agulha, mas você tem conhecimento em outras coisas, então você faz a troca, né? Você faz a troca de uma terapêutica por outra, com o objetivo do mesmo resultado, né? E aí, mas para isso você precisa ter o conhecimento e a prática de mais terapêuticas para poder fazer com que na hora que a gente pensa, puxa, e agora ele não quer que eu utilize isso? Quando acontece isso comigo, eu naturalmente acabo pensando assim, ah, tá bom, então se ele não quer que eu trabalhe assim, então com qual terapêutica eu posso trabalhar para trabalhar a mesma queixa e para conseguir dar o melhor resultado que eu consigo dentro disso? E também, às vezes, dependendo do caso, se o paciente ele está fazendo um tratamento, se for um tratamento curto de uma única sessão, não dá para trabalhar assim. Mas às vezes pode existir casos de pacientes que está acostumado a vir semanalmente com você e dentro dessas vindas que ele vem para fazer um relaxamento muscular ou ele gosta de receber a massagem, porque ele gosta da massagem e tudo mais, você pode ir plantando, né? Você pode ir semeando, conversando com ele, você pode tentar ir ganhando esse paciente aos poucos, para você conseguir aplicar novas técnicas com ele, que neste momento ele não é aberto, tá bom? Então, uma outra pergunta terminei meu curso de massoterapia agora e ainda tenho medo de atender, o que eu posso fazer? Em relação a essas perguntas, eu entendo bem, porque já me senti assim também. Me recordo que quando eu me sentia insegura, o que eu fazia?
eu era uma insana em treinar até me sentir segura para poder atender o meu paciente. Então, pegava pai, mãe, avó, tio, tia, colegas, amigos, todo mundo que tivesse disponibilidade para eu treinar neles, eu pegava e treinava mesmo. E às vezes, como já trabalhei em clínica prestando serviços, né, eu acabava pegando meus colegas de profissão, né, e falava assim, ai, tô com dificuldade disso, né, vamos treinar? Será que eu posso fazer em você? Ou se tinha algum colega que eu percebia que ele era mais seguro naquela técnica, né, eu chamava, né, ai, você pode treinar comigo? Será que você pode me dar mais dicas para que eu me sinta mais segura? Porque não tô me sentindo segura dentro disso, né? Então, o treinamento é fundamental. E por que é importante? Você não precisa estar 100% seguro, né? Porque às vezes a origem dessa insegurança pode estar em outro lugar. Mas é importante que você se sinta seguro quando você vai atender o seu paciente, porque se você se sente inseguro, você passa insegurança para o paciente percebe. E a insegurança dentro de atendimento te dificulta na fidelização daquele paciente, na confiança pelo seu trabalho. Então é muito importante que você se sinta seguro. Mas assim, você treina, e se você vê que você já tá uns 70% seguro, vai e atende, né? Porque a gente perde o medo e a gente se sente mais seguro com a prática também. Então, tudo aquilo que um dia a gente tem medo, quando a gente vai vivenciando esses medos, é fato que o medo vai diminuindo, né? Se você tem aquela vontade dentro de você de vencer uma barreira que é uma dificuldade para você, praticando, vivendo, vivenciando aquilo que você vai acabar se sentindo mais seguro. E uma outra pergunta que me fizeram foi: tem atendimento que eu faço que quando termino me sinto explorada em relação ao valor que o paciente pagou. Fico com a sensação que deveria ter recebido mais por este atendimento. Entendi. Quando você está atendendo, terminou o atendimento, você fica com aquele sentimento de que foi explorada em relação ao que você está recebendo. Isso já senti também no meu passado. E quando a gente se sente explorado pelo paciente, eu entendo isso de algumas maneiras. Existem pacientes que, é um termo que eu uso entre os meus colegas de profissão, existem pacientes que eles são orais. E o que significa ser pacientes orais? Os pacientes orais são aqueles pacientes que te sugam até a alma. Você faz o seu atendimento, aí quando ele percebe que a sessão está acabando, ele fala, então, você pode fazer mais um pouquinho de massagem no meu pé? Ou se não, será que você podia fazer um pouquinho mais de massagem aqui nas costas? E aí você faz uma coisa e ele te pede outra. Aquele paciente oral no sentido de ele recebe e ele não fica saciado. Então aí, quando você perceber que o paciente é um paciente oral, que ele te suga, ou sempre, por mais que você faça, ele não está satisfeito, a gente tem que ter uma postura de ir cortando, né, esse hábito no paciente. Então, por exemplo, quando esse exemplo que eu dei, termina a massagem, ele fala, você não pode fazer mais um pouquinho de massagem aqui no pé? Aí você fala, posso. Você faz menos de 1 minuto de massagem no pé e pronto, entendeu? E aos poucos você vai cortando, ou se não, aos poucos você vai falando assim, você me desculpa, mas meu próximo paciente já tá chegando, eu posso fazer mais tempo, né? Não é caprichar, né?
Eu posso fazer mais tempo de massagem na próxima sessão. Se você quiser, eu posso me dedicar mais tempo para os pés, pode ser? Entendeu? Porque esse tipo de paciente, se você deixar, ele vai te deixar o dia inteiro lá fazendo massagem nele, né? Então a gente aos poucos tem que ir com muito jeitinho, com muito cuidado e cortando isso no paciente, sabe? Não dando abertura para que ele peça mais e mais e mais e mais. Porque realmente acaba que a gente se sente super sugado e você fala, nossa, né, eu merecia ter recebido muito mais por esse atendimento, mas é porque você permitiu que ele fizesse isso com você. Então, aos poucos, você tem que ir enxugando isso no paciente. E quando fala a palavra explorada também, me vem à mente essa sensação de sentimento de exploração, quando ele paga para você e você acha que você deveria ter recebido mais. Um outro assunto que eu acho que vale a pena eu abordar aqui com você é que esse sentimento de explorada, ele pode começar a acontecer com mais frequência. Você pode se sentir assim com mais frequência. Então, você precisa saber avaliar o seu atendimento, avaliar em que nível profissional você está, avaliar a qualidade do seu atendimento, e aí pode ser que você já tenha passado da hora de aumentar de fato o valor da sua sessão, né? Talvez seja uma dificuldade de você dar mais valor a você mesma, talvez seja uma dificuldade de você dar valor ao seu trabalho, né? Então eu acho que vale uma atenção nesses pontos. E uma outra pergunta que eu recebi foi: meu paciente entrou em contato comigo e disse que piorou após o atendimento. O que eu faço? Essa pergunta para mim é um pouco mais complexa no sentido que me vem vários casos, né? Então eu vou tentar dar uma resposta de uma maneira mais objetiva, mas se o paciente ele piorou após a sessão, é muito importante que você saiba o que você fez com o paciente, para entender o que ele piorou, porque ele piorou. E se ele piorou, eu vou dar um exemplo aqui. Às vezes o paciente chegou para você com um quadro de inflamação aguda, uma dor de ombro, por exemplo, e ele estava num quadro inflamatório agudo. Realmente, dependendo do tipo de manipulação que você faz, eu vou me referir agora especificamente em relação à massagem manual mesmo, né? Seria a mesma coisa de quando a gente tem um machucado e a gente vai lá e esfrega uma agulha dentro daquele machucado. Aquilo vai inflamar mais ainda, aquilo vai piorar mais ainda. Então, é muito importante você ter um conhecimento, né? Ter consciência do conhecimento que você tem, e você tem que entender porque você melhorou o quadro, porque se a gente não entende o quadro, você não vai saber nem por que o paciente melhorou. Aí fica muito mais difícil ainda você conseguir dar uma orientação certeira para o seu paciente para que ele entre no quadro de melhora. Então, vamos pensar que a gente tenha uma dificuldade de dar uma melhora, não tem o conhecimento e não tem a prática suficiente para poder atender aquele paciente, e ele realmente de fato piora. Então você precisa perguntar pro seu paciente detalhes de como ele está. Então ele vai falar que piorou. Então você precisa mapear o seu paciente,
saber o que foi que aconteceu. Só que é muito importante que você mapeie o seu paciente quando ele chega para você. Então é muito importante você fazer uma boa anamnese, você ter o seu paciente muito bem mapeado antes do atendimento. Porque se você souber como ele chegou para você, no momento antes de você atender e depois que você atender, se ele disser para você, agora eu tô pior, né? Eu piorei depois que eu passei com você. Se você mapeou o seu paciente antes, fica muito mais fácil de você mapeá-lo no depois e ter uma referência entre início, o que pode ter acontecido para ele ter melhorado, e piorou. E aí, às vezes, por falta de conhecimento, pode ser que você não entenda por que ele piorou. Então, nesses casos, você deve ter um colega de profissão que tem um conhecimento maior, uma experiência maior dentro da carreira. Então você fala para o seu paciente, você seja honesto, né, e transparente. Se você não souber mesmo porque ele piorou, você consulta, você faz uma mentoria, você procura por alguém que possa te explicar o que pode ter acontecido. Mas para você poder explicar, até mesmo para alguém te dar uma orientação sobre o que aconteceu, você vai precisar ter mapeado o seu paciente antes de ter feito seu atendimento, quando ele chegou para você. Porque se você não mapear bem o seu paciente antes, a gente não consegue nem ir perguntar, né? Porque quando isso já aconteceu comigo e alguns colegas de profissão me procuram para uma mentoria, eu faço perguntas. Mas como o paciente chegou, como que ele estava, eu sou uma metralhadora de perguntas. Por quê? Porque através das perguntas que eu faço antes do atendimento, eu consigo entender como o paciente estava, e aí eu pergunto para o terapeuta, né? E o que você fez no atendimento? Daí ele me explica, e aí eu consigo entender perfeitamente. Mas quando me procuram para uma mentoria e o terapeuta não sabe passar para mim exatamente como o paciente chegou, daí fica mais difícil para eu ajudar o terapeuta a entender o caso. Então é muito importante que você tenha uma anamnese e um mapeamento do seu paciente antes de começar o atendimento, né? Porque daí, então é assim, então se você atender um paciente, ele entra em contato com você e diz que piorou, então você busca por um colega de profissão que possa te orientar, e você fala para o seu paciente, seja honesto e verdadeiro com ele, e fala assim, olha, eu tenho algumas dúvidas em relação ao que pode ter acontecido, eu penso em algumas possibilidades, eu consigo ter você não precisa se menosprezar, né, também. Então você fala assim, eu tenho algumas coisas em mente do que pode ter acontecido com você, mas eu gostaria de ter a certeza, então eu vou consultar um colega meu de profissão e eu te retorno depois, né? E nesse tempo você vai atrás para entender de fato o que aconteceu com o seu paciente, para orientar o seu paciente melhor do que fazer, então, daquele ponto que ele disse que piorou, né? Mas pelo menos você vai estar dando uma orientação mais certeira, né? E com isso você vai ganhando credibilidade, confiança daquele paciente. E aí eu também recebi a pergunta, começo a fazer a massagem e o paciente reclama do toque por várias vezes. Em relação a essa pergunta, eu acredito que possa ser em relação, porque quando fala de toque, né, a gente tem toque de shiatsu, toque de relaxante, toque de drenagem, toque de ayurvédica, toque de doin, né? A gente tem um monte de tipo de massagens, né? Então, deixa eu pensar, peraí. A massagem, o paciente reclama do toque por várias vezes. Então, ele tá reclamando daquele toque por várias vezes porque aquele toque não é agradável a ele.
Então, vou dar um exemplo, o que eu posso dar de exemplo é pela minha experiência, por exemplo, no toque de shiatsu. Tem pacientes que adoram um toque mais vigoroso, tem pacientes que adoram uma pressão, né, mais levinha, e tem os que gostam de pressão média. E já aconteceu comigo, por exemplo, de paciente que eu comecei a fazer a massagem e aí já começou a falar, ai, tá doendo. Aí diminui a pressão, ai, tá doendo. Aí diminui mais ainda, ai, tá doendo. Aí eu cheguei no meu mínimo de pressão que podia diminuir dentro daquele toque. E aí, é fato, eu pensei, nossa, não dá, não tem como fazer um shiatsu nela, porque não podia encostar na pele e fazer nenhuma pressão, né? Eu falei, não vou conseguir fazer um bom trabalho dentro disso. E aí eu mudei o toque, eu fui pro toque da massagem relaxante, né? Então, quando o paciente reclama muito do seu toque, se você tem prática de outras técnicas, você muda a terapêutica, né? Então você fala, e esse toque? Você pergunta, né? Esse toque é mais agradável então para você? No caso dessa paciente que eu acabei de me lembrar, ela disse, não, agora tá bom. Aí ela gostou, né? Do toque da massagem relaxante, né? E aí eu me recordo que ela veio sim com uma queixa principal, mas mesmo dentro da massagem relaxante, a pressão do toque que eu podia fazer para ela, ainda assim era uma pressão muito leve e eu não ia conseguir dar muito resultado para ela, mas aí eu verbalizei. Eu falei, olha, eu entendo que esse é o toque mais agradável para você, então eu vou continuar a sessão assim, mas eu não vou conseguir dar o resultado para você, que talvez é o resultado que você espere da minha terapêutica, né? Você tem que deixar o seu paciente consciente daquilo que você também consegue e não consegue, né? Eu acho que sempre quando a gente age assim, a gente sai ganhando e muito, né? E aí uma outra pergunta, tenho dificuldade para o paciente se entregar para a minha terapêutica, o que eu faço? Talvez eu entendo nessa pergunta quando a gente começa a atender o paciente e o paciente ele fica meio travadão, né? Ele fica meio parecendo que não tá muito querendo receber o seu atendimento. Esses pacientes, quando a gente sente isso, é muito importante a gente ir chegando devagar, né? E quando eu falo chegando devagar, tem que tomar cuidado se você fala muito ou não fala muito, né? Porque tem paciente que quer conversar, tem paciente que não quer conversar. Em relação ao toque que você faz no seu paciente também, né? Então, se está com dificuldade dele aceitar o seu atendimento, a sua terapêutica, então não chegar chegando, sabe? Ter um toque de início mais tranquilo para não assustar o paciente, mas trabalhar com muita segurança, né? Entrar devagar não significa ter um toque inseguro. Você entra com segurança, que naturalmente vai acontecendo do paciente se soltar mais e rapidamente ele já tá ali super entregue para você. E também vale a pena pensar nessa questão da sua insegurança, porque às vezes o paciente ele não se entrega para você porque ele não está sentindo confiança no seu trabalho, ele não está conseguindo sentir confiança naquilo que você está dizendo, naquilo que você está falando. Então vale um ponto de reflexão também dentro disso, né? E aí eu tenho uma outra pergunta aqui, não consigo dar resultados no meu paciente quando as causas são emocionais. Aí, quando a gente não consegue dar resultado nos nossos pacientes quando as causas são emocionais, é muito por causa da nossa formação como terapeuta, né? Se você tem uma formação e ferramentas de terapêuticas que trabalham o emocional,
você vai conseguir dar resultados em pacientes que apresentam problemas emocionais. Mas esse assunto, gente, é um assunto tão profundo, dá para falar tanta coisa disso. Se você tiver dúvida nessa parte de não consigo dar resultados no meu paciente quando as causas são emocionais, e se você gosta desse assunto, deixe um comentário aqui para mim ou me manda uma mensagem inbox, porque esse assunto é um assunto que dá muito assunto. Todos os assuntos, na verdade, dá muito assunto, né? Mas se você quiser que eu aprofunde mais, te ajude mais, com um aprofundamento dos assuntos, me manda os assuntos específicos que eu vejo a possibilidade de apresentar, né, um conteúdo mais específico em relação à dúvida que você tem, caso o que eu falei aqui ainda não está sendo suficiente para você. Porque de todos os assuntos aqui que eu tô falando, muita coisa dá para aprofundar muito. Eu tô respondendo as perguntas de uma maneira muito objetiva e tentando dar uma visão para vocês de uma maneira geral. Então, quando você não consegue dar resultados no seu paciente quando a causa é emocional, ou é porque você precisa aprofundar o seu conhecimento até mesmo dentro da técnica que você já trabalha. Então, por exemplo, como a minha paixão pelo shiatsu é muito grande e foi a terapêutica no meu início de carreira, dentro do shiatsu, é possível a gente trabalhar ansiedade, a gente trabalhar depressão, a gente trabalhar essas estresse, né, irritação, nervoso. Mas de uma maneira mais geral, uma coisa é um paciente que ele está numa queixa de estado emocional pontual, por exemplo. Estou estressado neste momento no meu trabalho porque está acontecendo X, Y, Z coisa no meu trabalho e esse assunto está mais difícil. Tô com muita demanda, muita coisa para fazer no meu trabalho, isso está me sobrecarregando, tô estressada. Isso é uma queixa emocional, mas ela é pontual no sentido sazonal. É por um tempo, né? O paciente está num quadro de estresse, ou está num quadro de ansiedade, ou está mais deprê com aquela situação, mas vai passar. Isso é uma coisa, né? E aí, nesses casos, é mais fácil, independente da terapêutica que você trabalhe, seja relaxante, seja shiatsu, seja tuiná, seja qual terapêutica for, a gente dar um resultado mais rápido para o paciente. Outra coisa a gente atende um paciente que está num quadro de depressão, ou num quadro de ansiedade, por exemplo, e aquele paciente ele é patológico, ele usa medicação há anos, ou ele está dentro de um tratamento junto com o psiquiatra. Aí isso já é um outro tipo de quadro, né, de paciente, né? Um outro tipo de quadro, um outro tipo de paciente. Então, essa questão do emocional, e quando a questão emocional depende muito de mudança de comportamento, mudança de pensamento do paciente, aí sim você vai ter mais dificuldades de dar resultados dentro de um emocional. Por isso, pela falta de formação, né? A gente pode ter uma falta de formação para poder dar um resultado mais rápido e mais impactante e transformador para a vida do paciente, né? Dependendo do paciente, mesmo ele estando num quadro muito difícil, num quadro patológico, é possível sim, às vezes, já dentro da minha carreira, dentro dos meus atendimentos, já tive muitos cases de sucesso assim, de paciente patológico, e a gente conseguir tirar rapidinho o paciente do medicamento e ele ficar bem. Mas isso é muito individual no sentido de cada ser humano é um ser único, né? E tem um nível de comportamento e um sentimento e um pensamento muito diferente.
Então, tem pacientes que respondem muito mais rápido e tem pacientes que respondem muito mais devagar. Então, essa questão das queixas emocionais realmente é um assunto que eu considero muito profundo, mas eu espero que eu tenha conseguido ajudar. Então, de uma maneira mais geral, se você não consegue dar resultados no seu paciente quanto as causas são emocionais, ou é porque tá te faltando mais conhecimento, né? Conhecimento e terapêuticas para se atuar com isso, ou aquela terapêutica não é adequada para aquele perfil de paciente, tá bom? E tem outra pergunta tem atendimento que eu faço que quando eu termino... esse daqui eu já falei, né? Já me sinto... esse daqui eu já falei. É isso aí, pessoal. Eu respondi as perguntas que eu recebi. Eu agradeço muito pelas pessoas que me mandaram uma mensagem, né? O pessoal... percebi que se sentem mais à vontade de mandarem uma mensagem inbox, mas isso para mim não tem diferença nenhuma. É importante eu receber perguntas de vocês para que eu possa colaborar cada vez mais. E dentro desses assuntos que eu falei hoje, se a informação que eu passei para você, você quer saber mais sobre esse assunto, você quer que eu aprofunde mais conteúdo desse assunto, eu conto com uma mensagem para você me mandar, me manda uma mensagem inbox, deixa um comentário que eu vejo a possibilidade de montar um conteúdo a respeito desse assunto que você está me pedindo, tá bom? É isso aí, pessoal, por hoje eu vou ficando por aqui e o meu toque de abraço para você. Até a próxima!